67. Martial Arts System. Capítulo 321. Reino do Rei Marcial. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado bom. Para onde ele levou nosso líder supremo? Shenor jogou Ishiro na parede e perguntou com raiva. Ele estava fervendo de raiva desde que Abyss atacou descaradamente seu líder supremo. Grrr. Ishiro agarrou a mão de Shenor e tentou se livrar dela, mas não tinha força suficiente, mesmo com a ajuda da técnica suprema. Diga-me. Shenor gritou com seu tom envelhecido e jogou Ishiro através da parede próxima. Rachadura, o corpo de Ishiro atravessou a parede e caiu no chão do pátio. Pá! Ele cuspiu a terra que se infiltrou em sua boca e usou seus braços musculosos para se forçar a ficar de pé. Bom! Shenor atravessou a parede sem esforço e lentamente começou a se aproximar de Ishiro com a ajuda de sua bengala de madeira. Onde está aquele covarde? Diga-me. Ele repetiu as mesmas perguntas com ainda mais raiva em seu tom. Eu não sei. Ishiro gritou de volta e cerrou os punhos. Ouvir a voz de Shenor o deixou ainda mais irritado. Ele sabe que não há como Abyss deixar o líder supremo escapar. Só há uma maneira de detê-lo. Sacrifício. Ishiro mordeu o lábio e se sentiu fraco, muito fraco. Ele sentiu raiva de si mesmo por ser tão fraco. Desde que ele reencarnou, ele tem sido fraco. Primeiro, ele quase morreu para Ekun, então ele não conseguiu nem liderar seu time para a vitória no torneio do ensino fundamental. Por causa de sua fraqueza, ele foi ameaçado por Akintim, o que colocou ele e sua família em perigo. E agora? O último prego no caixão. Abyss teve que se sacrificar para deter a ameaça chamada Líder Supremo. Se ele fosse forte o suficiente e pudesse derrotar Shenor e Adamas, talvez Abyss pudesse ter se concentrado em sua luta e vencido. Então, você não tem utilidade. Shenor bateu no chão com sua bengala, mas isso por si só fez Ishiro voar para longe. Rachadura. Seu corpo bateu contra uma parede e caiu no chão. Seus olhos viram um teto de aparência familiar, e quando ele conseguiu virar a cabeça, ele o viu deitado no chão do dojo. Bom. Com um bom, seus músculos incharam como se estivessem prestes a explodir, mas ele não se importou com o aumento da dor e se levantou com grande impulso. Sistema. Ele murmurou e virou o corpo até a metade, para poder ver Shenor, e naquele momento, o velho estava se aproximando lentamente do dojo com um olhar de gelar os ossos. Sim. Anfitrião, eu me lembro de pílulas de melhoria corporal darem 2 estatísticas cada. É o mesmo que as da loja. Você. Lembre-se, isso tornará seu futuro muito mais difícil se você usá-los. Quanto? Ishiro perguntou uma última vez. 10 cada. Ishiro suspirou e cerrou os dentes enquanto um olhar firme aparecia em seu rosto. Compre 10. Tudo bem. Ishiro fechou a mão em punho e, logo, sentiu itens aparecendo dentro do punho fechado. Quando abriu o punho, viu 10 pequenas pílulas redondas dentro de sua mão. Pronto para morrer? O grito alto de Shenor veio quando ele entrou em um dojo, e sua aura sozinha quase feriu Ishiro. Vamos fazer isso. Ishiro aproximou os comprimidos da boca e os enfiou lá dentro. Gole e ele engoliu todos eles, e logo, seu corpo começou a sofrer mudanças explosivas. Força, 335-maior 435. Agilidade, 336-maior 436. Resistência, 350-maior 450. Vitalidade, 375-475. Destreza, 320-maior 420. PV, 45-525. AA. Ishiro fechou os olhos e sentiu sua última Technique alcançando um nível totalmente novo. Força explosiva estava irrompendo dentro dele, vindo de algum lugar muito profundo e escondido. Shenor estreitou os olhos depois que toda a aura ao redor de Ishiro mudou. Sistema, me dê a poção de cura lendária. Instantaneamente, uma garrafa transparente com um líquido dourado apareceu em sua mão e, sem mais delongas, ele bebeu. Mais 1000 PV, 1045-525. Ishiro arregalou os olhos em choque após ver o HP, e quando tentou beliscar sua pele, não sentiu nada.
Era como se seu corpo não conseguisse sentir dor alguma. Anfitrião. Vá em frente, yeah. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto enquanto ele estendia a mão para a frente, sem lança. Shenor arregalou os olhos em choque e virou o corpo, bem a tempo de ver um raio prateado passar voando por seu rosto. Sperles pousou magistralmente na mão de Shiro e, instantaneamente, a aura do comandante marcial ao redor de Shiro começou a aumentar e aumentar até que não era mais a aura pertencente ao comandante marcial. Baixo General Marcial. General Marcial Médio. General Marcial de ponta. Rei Marcial meio passo. Mais. Os músculos de Shiro mais uma vez incharam, e suas calças começaram a rasgar nas laterais. Há 4 razões para o aumento repentino de força de Shiro. Primeiro, sua técnica suprema já o levou perto de General Marcial. Segundo, as pílulas de melhoria corporal fizeram com que o físico de Shiro atingisse o nível de comandante marcial médio. Terceiro, a poção de cura lendária, que aumentava o HP ao nível do rei marcial. Agora, a vitalidade de Shiro está temporariamente tão forte quanto a de Martial King. Quarto, Sperles. Mais. O grito de Shiro fez janelas próximas explodirem e também empurrou Shenor para trás um único passo. Mas isso por si só foi assustador. Shenor empalideceu e não conseguia acreditar no que via. Ah! O corpo de Shiro tremeu quando ele soube o que precisava ser feito. Ele estalou os dedos, e uma caixa de madeira apareceu em sua mão. Ela emitia energia invisível, mas era exatamente o que ele precisava. Ele abriu-a rapidamente e tirou o item da caixa de madeira. O item era uma seringa com algum tipo de líquido vermelho dentro. Era removedor de limite de poder. Ah! Ishiro olhou com ódio para Shenor, que não conseguia acreditar no que via. HMPH. Ele cerrou os dentes e tomou uma decisão. Sogro. Não deixarei que sua morte seja em vão. Depois dessas palavras, a ponta afiada da seringa perfurou seu músculo. Ele usou o polegar para começar a bombear o líquido vermelho para dentro do corpo. Antes que o sistema pudesse parar o que Shiro estava fazendo, ele interrompeu. Não. Eu tenho que fazer isso. Farei com que eles se arrependam de terem vindo aqui. Seus olhos cinzentos anteriores ficaram escuros e vermelhos brilhantes. Dentro do seu cérebro, a corrente transparente era quase imperceptível, e logo, a corrente começou a se soltar mais e mais a cada segundo que passava. E logo, a corrente se soltou completamente, e em seguida, a corrente desapareceu de seu cérebro sem deixar nenhum rastro. Ah! Ishiro gritou para o teto, como um lobo uivando para a lua. Seu grito foi ouvido em todos os lugares da escola de artes marciais Fang. Shenor caiu de bunda no chão, pois não conseguia acreditar no que via. Um jovem ainda inexperiente chegou a um reino que seria impossível sem a Era do Crescimento. Ishiro parou de gritar e voltou seus olhos vermelhos para o corpo trêmulo de Shenor. Você gosta de dor? Ele perguntou e deu um passo à frente, mas esse movimento por si só fez a sala inteira tremer. Não. A colina inteira tremeu com aquele único passo. Ishiro entrou no reino dos deuses mortais. Reino do rei marcial alcançado. Martial Arts System. Capítulo 322, Estilo Metal. No jardim da frente da escola de artes marciais Fang. 2 figuras estavam ensanguentadas com vestes cheias de manchas de sangue e marcas de corte. Eles pararam de lutar de repente após um grito repentino. É? O grão-mestre Fang estremeceu e virou a cabeça na direção do som. Novo rei marcial. Genocide parou de atacar e franziu a testa ao sentir a aura do abismo e do líder supremo desaparecendo, e a aparição do novo rei marcial também o deixou perplexo. Quem poderia ser? O grão-mestre Fang ponderou com os olhos semicerrados, e ele tinha certeza de que nenhum de seus discípulos poderia tê-lo alcançado. Não pode ser o jovem Ishiro ou Ether. Eles estão muito longe. Ele tinha um pressentimento de que poderia ter sido um dos atacantes, o que tornaria a situação atual muito mais terrível. De volta ao dojo, Shenor se levantou com o rosto pálido. Ele sabia que se demonstrasse qualquer fraqueza, ele morreria. Não tem como você chegar ao rei marcial por meios comuns. Shenor riu nervosamente e tinha quase certeza de que ninguém conseguiria chegar ao rei marcial tão jovem. Se você me disser como, pouparei sua vida. Com uma explosão de força de vontade, ele conseguiu agir com firmeza. O olhar frio de Shiro se transformou em diversão.
Velocidade. Velocidade S. Shenor arregalou os olhos e ponderou o que queria dizer com isso, mas logo descobriu. Ishiro sorriu e lançou a lança para a frente. Shenor ficou pálido de medo e rapidamente deu um passo para o lado, bem a tempo de ver uma pressão de vento aterrorizante passar perto de seu corpo, mas a velocidade já era o que o deixava com medo. Ishiro estava a apenas 10 metros de distância dele, mas o impulso da lança causou pressão de vento, que é tão forte quanto um golpe de lança igualmente destrutivo. A pressão do vento não parou tão cedo, pois continuou causando estragos do lado de fora do dojo, destruindo as ruínas do prédio e fazendo um enorme buraco em uma parede, uma das poucas que ainda estavam de pé. Chufi. Shenor virou a cabeça em direção a Ishiro e viu uma lâmina pertencente a uma lança se aproximando de seu pescoço com força suficiente para causar um ferimento grave. Ele moveu sua bengala para interceptar a lança, mas quando a arma e a bengala estavam prestes a colidir, de repente, a lança parou. O rosto de Ishiro exibia um pequeno sorriso enquanto sua perna esquerda começava a ficar colorida. Não quero acabar com isso tão cedo. Shenor levantou a cabeça em choque. Ele estava pronto para se defender do ataque e pronto para contra-atacar. Ele esperava que Ishiro menosprezasse quando ele tentasse bloquear o golpe mortal apenas com sua bengala, mas, na realidade, seu traço de poder permite que ele use tudo como arma. A bengala pode parecer simples, mas pode ser mais mortal do que qualquer outra arma quando empunhada por ele. Ele rapidamente balançou a cabeça e pensou que era impossível para Ishiro saber sobre seu Poetrite. Ele o manteve em segredo, e apenas o líder supremo sabe sobre ele porque ele quase nunca usa em mal luta. Ele não é um combatente, mas sim um estrategista e recrutador. Preso em seus pensamentos, ele não percebeu o chute que se aproximava de seu torso envelhecido. Bate. Pá. Os olhos de Shenor se arregalaram quando ele sentiu algo pesado e sólido atingindo seu torso. Seus pés deixaram o chão, e seu corpo começou a voar pelo ar com sangue jorrando de sua boca e nariz. Ishiro olhou para sua perna que ainda estava na posição de chute. Sua perna era toda feita de metal na cor cinza. Ela refletia a luz vinda da lua, o que a fazia brilhar, parecendo realmente majestosa e bela. Facada, ele cravou a lança no chão e tirou a mão do cabo, deixando a lança presa no chão. Ele olhou para suas mãos e logo a mesma textura metálica apareceu ao redor delas. Quando ele tentou concentrá-la nas pontas dos dedos, uma pequena lâmina apareceu, parecendo garras muito afiadas. Ranger Ishiro usou seu dedo em forma de garra e fez uma marca de corte óbvia na parede. Ela cortou sem esforço as paredes de concreto. Era como se ele estivesse cortando manteiga. Legal. Ishiro sorriu e viu sua mão voltando ao normal. Chamarei meu traço de poder de estilo metal. Ele cerrou o punho e virou a cabeça em direção ao pátio, onde Shenor ensanguentado tentava se levantar. O rosto de Ishiro ficou frio e, sem mais delongas, ele agarrou a lança e a arrancou do chão. Ele saiu do dojo e parou a 5 metros de Shenor. Nós podemos conversar sobre isso. Shenor se levantou com a ajuda de uma bengala. Sua boca e metade do rosto estavam manchados de sangue enquanto ele tentava agir de forma lamentável na frente de Ishiro. Não. Ishiro simplesmente respondeu e bateu no chão com a lança e reuniu ar em seus pulmões antes de gritar suas palavras. Aqueles que estão se escondendo na escuridão. Vocês são meus inimigos, e eu não descansarei até que todos vocês tenham sofrido por seus crimes. Grr. Shenor rosnou e gritou de volta com raiva. Você é arrogante e se acha que pode fazer alguma coisa conosco. Nosso líder supremo restaurará a ordem mundial e iniciará uma nova era de paz e prosperidade. Logo, seu rosto irritado se transformou em medo quando o corpo de Shiro começou a se transformar em metal. Seu cabelo preto começou a ter um tom de cinza, e seus olhos vermelhos puros desapareceram, substituídos por uma máscara que cobria seu rosto. Seus músculos de aparência explosiva se tornaram músculos feitos de metal que delineavam sua estatura incrível ainda melhor. Após terminar sua transformação, ele era um homem musculoso feito de metal e, em vez de parecer jovem e com um pouco de gordura de bebê, ele parecia um homem na faixa dos 30 anos, no auge da vida. Seu líder supremo cometeu um erro grave hoje. A voz de Ishiro soou distorcida enquanto seus lábios metálicos se moviam para cima e para baixo enquanto as palavras saíam de sua boca. Um dia. Ele morrerá, mas hoje. Você morrerá. Sem qualquer aviso, Sperles deixou sua mão e perfurou a cabeça de Shenor,
fazendo-a explodir com um único toque. O corpo sem cabeça de Shenor caiu no chão, manchando rapidamente os grãos de areia na cor vermelha. Martial Arts System. Capítulo 323. Morte. Hugo. Ishiro grunhiu de dor enquanto caía de joelhos com fumaça saindo de seu corpo. O metal ao redor de seu corpo foi sugado para dentro de seu cérebro, e logo, seus músculos começaram a ficar cada vez menores. Mais fumaça saía de seu corpo, mais fraco e magro ele ficava. Barulho com um barulho metálico, os perles caiu no chão depois de ficar pesado demais para carregar. Menos 100 PV, menos 100 PV, menos 100 PV. Luzes piscantes apareceram na frente de Ishiro e uma série de notificações informando sua diminuição de HP. Ele conseguiu durar apenas 5 minutos como rei marcial antes que seu limite fosse atingido. Ah! Como esperado. Ishiro soprou uma nuvem de fumaça pela boca, e seu rosto bonito começou a ficar mais magro, quase como um esqueleto, sem nenhuma pele. Hospedar. Eu sei. Ishiro suspirou e sabia que quebrar regras geralmente resulta em punição. E o castigo dessa vez é, menos 100 PV, PV, 45/525. Ishiro fechou os olhos e abaixou a cabeça. Ele sentiu seu coração bater cada vez mais devagar, até que finalmente parou de bater. Menos 100 PV, PV, 0,525, Gar. Ishiro agarrou seu peito e caiu no chão. Uma espuma saiu de sua boca, e suas pupilas começaram a ficar mais brancas até que finalmente, seu corpo parou de se mover. Seus punhos, que estavam cerrados com força, afrouxaram-se, e seus músculos prontos para o combate desapareceram até que apenas um quase esqueleto restou, com uma fina camada de carne. Você morreu. O pátio, onde ontem ainda fervilhava de jovens homens e mulheres cheios de energia, era o túmulo de um jovem quase irreconhecível que, assim como hoje, fez algo que ninguém jamais fez. Ele alcançou o reino lendário do rei marcial com apenas 16 anos. Mas ele quebrou várias regras ao fazer isso, e o resultado final foi morte. Outro corpo estava deitado não muito longe do jovem. Aquele cadáver não tinha cabeça, e estava deitado na poça de sangue. Este jovem também foi a pessoa mais jovem que já conseguiu matar um indivíduo do rei marcial. Uma lança de prata próxima ao cadáver do jovem vibrava como se estivesse de luto. Com a ajuda da vibração, ela se aproximou do cadáver magro de um jovem e pousou perfeitamente na mão aberta do jovem. Logo, uma mão ilusória surgiu do cadáver de Shiro. A mão tentava se esticar em direção ao céu escuro, e logo, uma cabeça ilusória emergiu da carcaça com características faciais obscuras. A cabeça se virou e olhou diretamente para o rosto de Shiro, que parecia completamente irreconhecível. Era difícil notar, mas era como se o rosto tivesse uma expressão orgulhosa por uma fração de segundo antes que o véu obscuro tornasse impossível ver claramente. Logo, um indivíduo inteiro surgiu do cadáver de Shiro. O indivíduo tinha cerca de 170 centímetros de comprimento, com cabelos na altura dos ombros que pareciam quase transparentes, com um véu obscuro cobrindo o rosto. A roupa era de cor similar ao resto do corpo, transparente e ilusória. A cabeça virou-se lentamente, passando de olhar para Ishiro para olhar para a lança em sua mão. A cabeça inclinou-se levemente, e foi como se os perles pudessem sentir que alguém estava olhando para ele, porque logo começou a vibrar. Interessante. Surpreendentemente, a figura ilusória falou suas primeiras palavras. O tom soou feminino no começo, nada como o tom robótico que tinha antes. Isso mesmo, essa figura ilusória é o Martial Arts System. Ao ouvir a voz da figura ilusória, os perles se moveu com entusiasmo e começou a flutuar direto na direção da voz. O sistema de artes marciais estendeu a mão e agarrou a lança flutuante. Salve-o! O sistema de artes marciais arregalou os olhos em choque após ouvir uma voz falando dentro de sua mente. Por que você quer que ele seja salvo? O sistema de artes marciais perguntou. O que você quer com ele? Responda com cuidado, ele é meu anfitrião afinal, e eu não vou deixar você se aproximar dele se você tiver más intenções. O aperto na haste da lança aumentou, e se o aperto fosse um pouco mais forte, a lança quebraria ao meio. Sperles sabia disso. Foi o destino. Ele me encontrou. O destino. Sperles repetiu as mesmas palavras repetidamente como se fosse a coisa mais importante que já tivesse dito. Destino.
O sistema de artes marciais arregalou os olhos, e um sorriso quase irreconhecível apareceu em seu rosto obscuro. Entendo. A arma do destino, mas você está muito fraco atualmente, você deve saber disso, certo? A lança vibrou com tristeza e falta de vontade. Volte quando estiver forte o suficiente, e eu posso saber onde você se tornará forte o suficiente. O sistema de artes marciais virou a cabeça para o céu e disse uma última palavra. Ishiro virá buscá-lo Se você não estiver o forte o suficiente até lá, nunca estará. Tudo bem. Depois de ouvir as palavras de Sperles, o sistema de artes marciais começou a ter músculos ilusórios que pareciam enormes, como o tamanho de bolas de basquete, que não se encaixavam em seu corpo magro. Boa sorte, a arma do destino. O sistema de artes marciais lançou o Sperles em direção ao céu com força suficiente para causar um estrondo sônico, e levou apenas uma fração de segundo para o Sperles desaparecer de vista. No céu, um rastro prateado era visto cortando sem esforço as nuvens e qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Os músculos ilusórios do sistema de artes marciais desapareceram, e um braço, que não tinha sinais de nenhum músculo, ficou visível. Sua cabeça se virou para Ishiro, cujo corpo estava começando a perder o calor. O Martial Arts System agachou-se ao lado dele e tocou seu peito nu, que estava cheio de hematomas e feridas, mas também pele enrugada. A mão ilusória perfurou seu peito e ignorou todos os ossos e outros órgãos enquanto seguia em direção ao coração. Após alcançar seu coração, a mão ilusória o agarrou com força e começou a apertar. Ignorar morte. Ativar. Tudo parou. O vento, as partículas de poeira, as nuvens, os detritos caindo. O sistema de artes marciais piscou lentamente e foi sugado para dentro do cadáver de Shiro. Uma vez, o Martial Arts System foi completamente sugado para dentro do cadáver. Ele queria ter certeza de algo. Sem mais delongas, uma versão muito menor do sistema de artes marciais começou a flutuar dentro do cadáver de Shiro e não demorou muito para chegar ao cérebro. Depois de atingir o cérebro, o sistema de artes marciais não conseguia acreditar no que via. No cérebro, uma corrente transparente era visível, mas estava solta, o que significava apenas uma coisa. O limitador foi removido. Seu tom feminino estava cheio de choque, mas logo um olhar animado apareceu em seu rosto. Ishiro. Ishiro. Que tipo de pessoa você é? Pensar. Mesmo quando você estava morrendo, você forçou as correntes a se fecharem. Como diabos você conseguiu fazer isso? Com excitação, a figura ilusória começou a circular em volta das correntes, e risadas saíram de sua boca. Isso é excelente. Você irá sem obstáculos até o reino do rei marcial. Você não terá nenhum gargalo e será muito mais forte do que alguém do mesmo nível. Um limitador quebrado significa que alguém entrou no reino do rei marcial. Mas essa pessoa também precisa ter um corpo forte o suficiente. Somente com o limitador quebrado e um corpo forte o suficiente alguém pode entrar no reino do rei marcial. Mas é impossível quebrar o limiter sem um corpo forte, mas Ishiro fez isso em uma ordem diferente. Seu limitador foi quebrado e ele já deu um passo para dentro do reino mítico. Só lhe resta uma coisa para entrar completamente. Para melhorar a força de seu corpo, e quando sua força física estiver próxima do nível de meio passo de rei marcial, ele entrará instantaneamente no reino do rei marcial. O sistema de artes marciais não consegue imaginar quais efeitos a remoção precoce do limitador tem no corpo de Shiro. Mas é certo que não será nada ruim, mas sim algo extraordinário. Martial Arts System. Capítulo 324. Ishiro vez. Morte. Estou morrendo. Ishiro pensou com desespero enquanto dava seu último suspiro, e tudo ficou escuro. Sua última visão foi o céu escuro, e apenas pensamentos de arrependimento permaneceram. Ele pensou que estaria acostumado com a morte, mas nunca se acostumará com isso. Depois que a escuridão apareceu por todo lado, Ishiro sentiu seu corpo flutuando em algum tipo de vazio, sem luz à vista. Ele se sentia cansado, mas conseguiu lutar contra a sonolência e abriu bem os olhos. Suas pálpebras estavam pesadas, mas ele sabia que se adormecesse, seria o fim de sua jornada. Eu tinha o Death Ignore. Por que não está funcionando? Ele gritou, esperando que alguém ouvisse. Sistema, se apresse. Suas pálpebras ficavam mais pesadas a cada segundo que passava. Ele pensou que ninguém ouviria seu grito, mas alguém ouviu.
Subir um som veio atrás dele, e logo, um portal com o tamanho de 2 metros apareceu não muito longe dele. Era na cor preta, o que era quase impossível de ver no espaço escuro, mas tinha um tom de branco, que era como um farol no espaço escuro. Ishiro arregalou os olhos e viu um indivíduo com vestes escuras aparecendo com uma foice na mão direita. Seu rosto estava pálido, com olhos sonolentos e olhos pretos escuros. Ele não parecia bonito ou feio, em vez disso, alguém que estava extremamente cansado de seu trabalho e muito deprimido. Olá, alma perdida. Sua voz fria fez cócegas nos ouvidos de Ishiro, que congelou seu corpo da cabeça aos pés. Eu sou o ceifador e estou aqui para levar você comigo. Sem deixar Ishiro argumentar, ele se teletransportou e apareceu atrás de Ishiro com a mão prestes a tocar sua cabeça. Ishiro arregalou os olhos e deu um chute para trás desumanamente rápido. O ceifador rapidamente colocou a foice como bloqueio e bloqueou sem esforço o chute para trás, mas ele não pareceu divertido. Em vez disso, bravo, pare com essa bobagem e venha comigo. Eu não tenho tempo para jogos. Eu tenho milhões de almas restantes para coletar, e depois que eu terminar, eu posso finalmente entrar no paraíso. Sua voz estava cheia de frieza, e ele desferiu seu soco com sua mão esquerda. Ishiro arregalou os olhos e rapidamente colocou os braços para bloquear, mas o soco do ceifador tornou seu bloqueio inútil e o mandou voando direto para o portal negro. Seu corpo voou através do espaço escuro, e o portal estava se aproximando a cada segundo que passava. Por favor, trabalhe. Ishiro olhou para sua mão e imaginou a camada de metal aparecendo. A princípio, ele sentiu desespero depois que nada aconteceu, mas um segundo depois, uma camada de metal envolvia sua carne. Eu ainda sou rei marcial. Ele fechou o punho e deu um soco direto no portal. Bum! Do nada, um som de estrondo surgiu quando Ishiro usou a pressão do vento que vinha de seu punho para impedir que seu corpo voasse mais longe. Ele respirou fundo de alívio, mas seu tempo de relaxamento chegou ao fim quando o ceifador percebeu o que tinha acabado de acontecer. TSK. A cara irritada do ceifador era bem aparente. Eu odeio meu trabalho. Foto. Ele estalou os dedos e uma pilha de papéis apareceu em suas mãos. Ishiro franziu a testa e se perguntou o que estaria fazendo agora. O ceifador começou a folhear os papéis e logo encontrou o que procurava. Kurogami Ishiro, 16 anos. Morreu em um mundo chamado Titã por suicídio. Ele ficou ainda mais irritado ao jogar a pilha de papéis em direção ao vazio escuro. Se você não quer morrer, por que diabos você comete suicídio? Faça-me um favor e venha comigo. Não. Ishiro colocou os dois braços na frente do corpo e assumiu uma posição de boxe. Diga-me onde fica a saída e eu sairei em paz. Você está morto. O ceifador gritou e se cansou daquele jovem. Não há saída, só a morte. Com um golpe de sua foice, uma onda de energia mortal aterrorizante começou a se aproximar de Ishiro. Sopro fundido do dragão de metal. Ishiro abriu bem a boca, e pequenos pedaços de metal começaram a aparecer em sua boca, até sua garganta. Para muitos, pareceria muito desconfortável, mas o interior de sua boca se transformou em metal. Da boca até o fundo do estômago, tudo se tornou metal e, em vez de se sentir desconfortável, ele se sentiu relaxado e poderoso. Raaur. Com um rugido semelhante ao de uma fera antiga, uma explosão de metal derretido saiu de sua boca. A explosão de metal derretido atingiu a onda de energia da morte. O metal instantaneamente foi corrompido pela energia da morte, mas só um pouquinho. Logo, a energia da morte perdeu sua eficácia contra materiais que não eram seres vivos, e o metal derretido venceu o confronto. Logo, o metal derretido começou sua jornada direto em direção ao ceifador. Foice da morte. Ele mais uma vez balançou sua foice, que vaporizou completamente o metal derretido. Chega! Seu grito fez Ishiro voar centenas de quilômetros, sem fim à vista. A visão de Ishiro ficou embaçada enquanto tudo se movia incrivelmente rápido ao redor dele. O ceifador deu um único passo, mas só isso o teletransportou centenas de quilômetros. Em apenas uma fração de segundo, ele apareceu na frente do Ishiro voador e usou a ponta cega da foice para desferir um golpe terrível no torso de Ishiro. Uma chuva de saliva saiu de sua boca enquanto ele sentia cada órgão, cada osso, até mesmo células ao redor de seu torso sendo destruídos. Por alguma razão, ele não conseguia sangrar no espaço escuro, caso contrário,
ele estaria cuspindo seus órgãos. Ishiro mais uma vez foi lançado voando centenas de quilômetros, mas dessa vez, em uma direção diferente. O ceifador, com um único passo, teletransportou-se centenas de quilômetros, e dessa vez, ele queria acabar com essa farsa e capturar Ishiro de uma vez por todas. Depois de atingir Ishiro voando, ele o impediu de voar com outro golpe em seu torso, o que o impediu de voar, mas também fez um enorme buraco em seu torso. Ishiro gritou e viu a mão do ceifador presa em seu corpo. Isso é o que acontece quando você me desobedece. O ceifador agarrou Ishiro pelas costelas e começou a arrastá-lo em direção ao portal negro que apareceu de repente do nada. Bom. Ishiro usou seu físico de rei marcial ao máximo, tentando quebrar o braço do ceifador, mas sem sucesso. Seus golpes poderosos não deixaram nenhum hematoma. É inútil, você não pode me machucar com sua força lamentável. O ceifador disse, e ambos logo apareceram na frente do portal negro. Sopro derretido do dragão de metal. Ishiro enviou outra rajada de metal derretido no ceifador, mas não fez nada contra ele. Isso só o deixou irritado. Quando eles estavam prestes a ser sugados para dentro do portal negro, do nada, outro portal surgiu do nada, e dessa vez era um portal na cor branca. O ceifador virou a cabeça em choque e não conseguia acreditar no que via. Uma dúzia de correntes saíram do portal branco e capturaram os membros de Ishiro. O quê? O ceifador gritou em choque ao ver o sorriso de Ishiro. Que diabos? Foda-se. Ishiro cuspiu com raiva e mostrou o dedo médio enquanto começava a ser sugado para dentro do portal branco. Volte. Ele tentou estender a mão, mas não conseguiu pegar Ishiro a tempo, pois ele foi finalmente sugado para dentro do portal, que levava ao reino dos vivos. Não. Restou apenas o grito de raiva do ceifador, e logo ele foi sugado para dentro do portal negro com relutância. Pela primeira vez em milhões de anos, ele falhou em capturar uma alma perdida. Martial Arts System. Capítulo 325. Sistema de Artes Marciais Especializado. Na Escola de Artes Marciais Fang. A batalha do pátio havia terminado há muito tempo, e só restava um silêncio mortal, mas logo, não havia mais silêncio. Um jovem de cabelos pretos abriu os olhos com força. Um suspiro alto e longo escapou de sua boca. Eu estou de volta. Ishiro tentou sentir as pontas dos dedos dormentes, mas só sentiu frio, com o calor lentamente retornando a seu corpo. Arg! Ele passou de deitado de costas para deitado de lado. HP. Ishiro disse dolorosamente. Logo, uma barra holográfica apareceu na frente dele. PV, uma 525. Droga. Ele se virou para deitar de costas novamente e perguntou urgentemente: Sistema, ainda tem alguma poção de cura? Apenas um, dê para mim. Assim que ele terminou suas palavras, uma garrafa de vidro apareceu em sua mão. Era uma poção de cura épica, e uma vez usada, ele não tem mais nada. Sem mais delongas, ele aproximou a garrafa de vidro dos lábios e, quando a textura fria do vidro tocou sensivelmente seus lábios, o líquido começou a escorrer lentamente para dentro de sua garganta. Mais 200 PV, 201 525. A maior parte da dor desapareceu instantaneamente. Além disso, os ferimentos e hematomas ao redor do peito nu desapareceram. Seu corpo magro anterior não existia mais. Em vez disso, o corpo musculoso anterior com ombros largos apareceu. Ele sentou-se lentamente e olhou para suas mãos, tentando fazer a camada de metal aparecer, mas nada aconteceu. Suspiro. Ele sabia que seria apenas atemporário, mas ainda estava decepcionado depois de finalmente ultrapassar os limites, o que era impossível em sua vida anterior. Ishiro rapidamente virou a cabeça na direção do corredor, que era visível depois que as paredes foram quebradas. Ele viu a sombra de uma figura, e faltava uma orelha esquerda. Sem perder segundos, ele correu para dentro do dojo e se escondeu lá dentro. A porta do dojo estava bem ao lado dele enquanto ele estava se escondendo atrás de um pilar, que mal conseguia esconder seu corpo, mas era o suficiente. Passos chegaram ao pátio. Era a figura de um homem ensanguentado com a orelha esquerda faltando. Ele mancava para frente, quase caindo de vez em quando. A Damas parou bem na frente de um cadáver sem cabeça e o reconheceu instantaneamente. Shenor. Ele não conseguia acreditar no que via. O quê? Quem te matou? Ele perguntou, como se estivesse esperando uma resposta, mas não recebeu nenhuma.
Ele olhou ansiosamente ao redor do pátio, mas não viu nenhuma alma à vista. Ele cerrou o punho e pulou para o telhado do prédio, de onde podia ver toda a escola de artes marciais Fang. Adamas estava com medo de que alguém muito acima de sua capacidade tivesse matado Shenor, porque não havia como ele pensar que Shiro foi quem fez uma coisa tão inimaginável. Eu não posso morrer ainda. Eu ainda preciso matar Marte. Ele desviou o olhar do campo de batalha e olhou para a distância, onde estava uma lua gloriosa. Com uma rajada de vento, Adamas desapareceu do telhado e foi embora sem deixar rastros. Quando ele realmente se foi, dentro do dojo, Ishiro sentou-se no chão com o coração acelerado. Anfitrião, antes era um momento ruim, mas você completou uma missão secreta. Quer ver suas recompensas? Ishiro tentou acalmar seu coração antes de responder. Sim. Toque toque. Missão secreta concluída. Matando o rei marcial. Recompensas. 7050 XP. Amuleto de proteção. Título de matador de reis. Amuleto de proteção. Bloqueia um ataque letal. Kingslayer. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra reis marciais. Ah! Essas recompensas são bem ruins. Ishiro não ficou tão impressionado, mas logo, algo que ele não esperava chegou. Toque toque. Suba de nível. Nível 9 traço maior nível 10. Você atingiu o nível 10. O tutorial avançado terminou. Parabéns. Sistema avançado de artes marciais removido. Sistema de artes marciais especializado recebido. Pontos de estatísticas por nível aumentados para 200. Aumento de HP por nível aumentado de 5 para 10. O poder do sistema de artes marciais foi aumentado. Sublinhado. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: especialista. Posição marcial: comandante marcial médio. Característica: natureza calma. Título: Kingslayer. Idade: 16. Nível: 10. SP: 200. Moedas: 0. XP: 0,17.500. PV: 535. Força: 435. Agilidade: 436. Resistência: 450. Vitalidade: 475. Encanto: 600. Destreza: 420. Rodadas da loteria: 0. Missões: comprar, loteria, inventário, artes marciais, estilo de ferro, além do mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, especialista em espadachim duplo, especialista em espadachim, mestre em lança-i, olho de detecção de fraquezas nível 2. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro. O legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Matador de feras. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra feras mutantes. Kingslayer. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra reis marciais. Sublinhado especialista. Ishiro suspirou e olhou para as estatísticas. Talvez eu possa alcançar o pico de comandante marcial. Ele tocou na primeira estatística e começou a atribuir as estatísticas. Força: 435 traço maior 500. PV: 200 traço maior 135. Agilidade: 436 traço maior 500. SP: 135 traço maior 71. Resistência: 450 traço maior 500. SP: 71 traço maior 21. Destreza: 420 traço maior 441. SP: 21 traço maior 0. Depois de terminar a tarefa, ele sabia que o comandante marcial do pico ainda estava um pouco distante, mas se sentia mais forte do que nunca. Em apenas algumas horas, ele quase dobrou sua força. Mas ele não se sentia feliz. Em vez disso, estava ainda mais ansioso para aumentar sua força o máximo que pudesse. Anfitrião, você precisa estabilizar sua força antes de tentar subir de posto. Seu corpo não está equilibrado e pode causar danos permanentes. Ah! Ishiro afastou a franja do caminho e se levantou com os ossos estalando. Eu vou ficar bem. Eu sei o que meu corpo pode aguentar e tudo mais, mas,
Chega. Ishiro interrompeu o sistema e continuou. Tem um pouco de fé. Você pode ser mais inteligente do que eu, mas eu conheço meu corpo melhor do que ninguém. Ele cerrou e afrouxou o punho mais de 10 vezes e continuou. Eu sou o mestre do meu corpo. Ele respirou pelo nariz e saiu do dojo com últimas palavras que deixaram uma impressão eterna no sistema. Meu corpo é algo que só eu posso comandar. Martial Arts System. Capítulo 326. Notícias da morte. Em Coldland. Ah! Bom. Uma jovem com lindos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo estava batendo em um boneco de madeira para treinamento. Ela estava usando calças justas com sutiãs esportivos que deixavam sua barriga e parte inferior das costas visíveis. Seu lindo rosto estava encharcado de suor, mas isso só fazia sua pele macia brilhar e parecer mais delicada. As gotas de suor escorriam de suas clavículas até o decote antes de cair no chão. O chão ao redor dele estava ficando escorregadio, por causa do suor, mas ela não se importou e continuou batendo no boneco de treinamento como se fosse seu inimigo. Um brilho de luz surgiu das janelas, tornando o ambiente anteriormente iluminado ainda mais iluminado. Já é de manhã? Azura pareceu surpresa quando a luz cobriu sua visão, mas ela não virou a cabeça. Em vez disso, aproveitou o calor vindo do sol. Ranger uma porta para a sala de treinamento foi aberta, e Helena apareceu com uma bandeja cheia de todo tipo de comida. Você conseguiu dormir? Ela perguntou preocupada e colocou a bandeja na cadeira. Estou bem. Só não me senti sonolenta, só isso. Azura respondeu com uma expressão energética. Ela não sente nenhum pingo de sonolência. Em vez disso, era como se ela pudesse correr uma maratona. Helena sorriu ironicamente e disse, venha comer, você deve estar com fome. Azura pulou em direção à cadeira e pegou um sanduíche antes de colocá-lo dentro de sua pequena boca. Ranger bom. O prédio tremeu, o que fez a bandeja cair no chão e quase fez Helena cair antes que ela conseguisse se estabilizar. Azura estava bem, e logo o tremor parou. Terremoto? Helena perguntou em choque, mas Azura logo abriu um enorme sorriso e gritou, deve ser o pai. Ela saiu correndo da sala de treinamento, seguida rapidamente por Helena. Eles ouviram uma comoção vinda do lado de fora da porta da frente, que abriram sem perder tempo. Primeiro, eles viram servos murmurando entre si enquanto cercavam algo. O que está acontecendo? Helena perguntou, o que atraiu a atenção de todos os criados, que estavam pálidos e não sabiam o que fazer. Azura e Helena olharam curiosamente para onde estavam olhando e logo arregalaram os olhos horrorizadas. Aether estava deitado no chão nevado com um rosto sem emoção e pupilas brancas. Seu cabelo tinha mechas de relâmpago circulando ao redor, mas não lhe causaram nenhum dano aparente. Aether! Helena gritou e se agachou ao lado dele. Azura cobriu a boca em choque e perguntou urgentemente aos servos, o que aconteceu? Um dos servos mais velhos disse, ele caiu do céu como um raio. Helena e Azura arregalaram os olhos. Por que o papai fez isso? Azura perguntou ansiosamente. Aether parece estar gravemente ferido. Helena ficou em silêncio e olhou atentamente para os ferimentos de Aether e não viu nenhum dano externo. Mas ela aprendeu com Abyss como verificar danos internos apenas pela pulsação do indivíduo. Ela colocou 2 dedos na garganta de Aether e engasgou em choque. Se chame uma ambulância, agora. Seu grito de raiva imediatamente fez com que os servos fizessem o que ela ordenou. Mãe, o que houve? Azura perguntou com o rosto ficando mais pálido ao notar o rosto de dor de sua mãe. Ele tem ferimentos graves. Helena fechou os olhos e mordeu o lábio até sangrar. Por que o pai fez isso? Azura perguntou. Ela não conseguia entender o motivo pelo qual seu pai fez algo assim. Não foi Abyss. Helena segurou a mão do filho e disse solenemente, eles foram atacados. Se Abyss foi forçado a mandar Aether embora, deve ser um oponente que possa lutar com ele em pé de igualdade. As pupilas de Azura se contraíram. E o Ishiro? Ela gritou em choque e olhou para o céu azul brilhante, esperando que outro raio caísse, mas nada apareceu. Hugo. De repente, Aether mostrou sinais de movimento enquanto seu rosto sem emoção começou a mudar. Aether. Helena e Azura exclamaram instantaneamente. Mãe. Aether pronunciou suas palavras com dor e se sentiu inútil. Ele recuperou a consciência por um segundo antes de ser mandado embora por Abyss e conseguiu ver a terrível situação antes que tudo ficasse escuro novamente. Aether, o que aconteceu? Helena perguntou gentilmente e continuou ouvindo o batimento cardíaco de Aether.
atacado. Vestes escuras. Ele tentou abrir a boca mais uma vez, mas nenhuma outra palavra saiu. Tudo bem, descanse. Alena disse gentilmente e impediu Aether de falar. E quanto ao Ishiro? Azura perguntou ansiosamente e viu que o rosto de Aether demonstrava dor por uma fração de segundo. O que aconteceu com ele? Ela gritou ansiosamente depois de ver Aether parecer mais magoado quando ela mencionou seu nome. Azura, chega. Ele precisa descansar. Alena acalmou, o que era uma tarefa impossível. Ranger antes que as coisas piorassem, os portões foram abertos e um homem de terno preto apareceu com um olhar sério. Todos viraram a cabeça para o homem de terno preto e franziram a testa. Alena estreitou os olhos e soube que o homem de terno preto trabalhava para o governo. Suspiro. O homem de terno preto suspirou e olhou para a carta em sua mão. Este homem é Wen, e ele geralmente é quem traz as notícias de mortes para suas famílias. Normalmente, ele trazia notícias sobre a morte de algum funcionário público sem importância, e é sempre difícil para ele dar essas notícias. Geralmente, eles gritam com ele ou tornam o último a descarregar a raiva deles, mas ele deixa que eles descarreguem sua raiva e tristeza nele. Esse é um dos piores empregos que o governo tem a oferecer, e a única razão pela qual ele conseguiu esse emprego foi porque uma garota, que era desejada por um alto membro do governo, gostou dele e acabou se confessando para ele, o que lhe rendeu uma grande quantidade de má vontade do alto membro do governo, que lhe deu esse emprego de merda. Não ajudou o fato de ele ter aceitado a confissão e agora estar felizmente casado com ela, o que o impediu de subir de posição completamente, e ele tem que fazer esse trabalho de merda até acabar no túmulo. Ele não se arrepende das coisas que fez, ele ainda odeia esse trabalho, mas essa é definitivamente a notícia de morte mais importante que ele já informou. Em breve, as estações de notícias ouvirão sobre isso, e a notícia se espalhará por todos os cantos do mundo. É por isso que ele teve que se apressar antes que as notícias saíssem. Eu sou do governo, meu nome é Wen, e lamento informar, mas Abyss Nightseed, a esperança da humanidade, morreu cumprindo seu dever de trazer paz à humanidade. Após terminar sua frase, houve silêncio. Martial Arts System. Capítulo 327, Agridoce. No jardim da frente do Nightseed Residence. Tudo estava em silêncio. Os servos da Nightseed Family nem ousaram respirar. Eles apenas ouviram as notícias que mudaram o mundo, provavelmente em uma direção ruim. Owen agarrou a carta com mais força antes de oferecê-la a Lena. Esta é uma carta escrita à mão por altos escalões do governo, sobre o quanto eles estão tristes com a perda dele. A Lena pegou a carta com a mão trêmula. Seu rosto, que há apenas um segundo estava imperturbável, começou a mudar. Lágrimas escorriam de seus olhos, e seu rosto ficou furioso. Triste, eles dizem. Aqueles bastardos. Rasgar. Com raiva, ela rasgou a carta em centenas de pequenos pedaços de papel, antes de espalhá-los no chão nevado, tornando impossível ver os pedaços de papel. Owen suspirou e abaixou a cabeça. Ele entende como ela se sente porque sabe melhor do que ninguém o quão hipócritas os superiores são. Ninguém quer a simpatia deles. O corpo de Azura tremeu quando ela caiu de joelhos, bem ao lado de Aether, que já estava chorando muito. Sniff. Soluço. Aether cobriu seu rosto chorando, e é minha culpa. Alena enxugou as lágrimas e disse, não. Nunca mais diga isso. Ela mordeu o lábio, e memórias de seu primeiro encontro com Abyss surgiram em sua mente. A princípio ela pensou que Abyss fosse outro delinquente, mas suas ações o fizeram parecer diferente aos seus olhos. Ela morava perto do dojo e trabalhava meio período lá, o que lhe permitia ver Abyss algumas vezes por dia. Sua rota habitual para a escola era perto do dojo. No começo, ela ficou curiosa sobre ele e decidiu descobrir mais sobre ele. Havia poucos colegas de classe de Abyss indo ao dojo, e foi fácil para ela descobrir sobre ele e seus feitos. Aparentemente, ele era bastante respeitado, mas também temido na escola. Mas, aqueles que costumam ir ao dojo veem como um herói de algum tipo. Também havia rumores ruins circulando, causados por jovens invejosos, mas Alena nem piscou depois de ouvir esses rumores. Mas então, Abyss se formou e se mudou para um país diferente para cursar o ensino médio, e Alena esperava que essa fosse a última vez que ouviria falar dele. Os anos passaram, e Alena estava ficando mais bonita a cada dia que passava. Ela fundou sua própria loja de roupas, e não faltavam clientes. Ela estava satisfeita com sua vida,
Mas uma coisa ela não gostava. Era a quantidade de cortesãos que ela tinha. Ela era solteira, e isso era amplamente conhecido. Isso fez com que muitos homens solteiros visitassem sua loja, apenas na esperança de chegar aos seus bons livros e começar sua jornada para o coração dela aos poucos. Alena não era tão ingênua quanto eles pensavam e viu suas intenções à primeira vista, e decidiu ficar solteira. Seus pais achavam que ela estava desperdiçando sua juventude e que ela poderia se casar com alguém rico e viver uma vida sem preocupações. Um dia, Alena estava limpando sua loja quando uma das TVs da loja, que geralmente passa notícias, quebrou porque é obrigatório ter uma em cada loja. Aquela notícia mudou sua vida para sempre. O News mostrou um homem com constituição muscular e características bonitas lutando em um torneio profissional. Ele era conhecido como a Beast Supernova. Ele foi o lutador que mais cresceu na década, e a quantidade de fama que ele recebeu não foi pequena. Em vez disso, foi explosivo, e seu nome ficou conhecido em todos os lugares. Alena reconheceu com um olhar, ela nem precisava saber o nome dele. Seu coração começou a bater rapidamente, como nunca antes, e mais uma vez, ela ficou curiosa sobre ele. Mais uma vez, ela começou a reunir informações sobre ele, e isso era algo que ela fazia em seu tempo livre. No final, o quarto dela tinha centenas de pedaços de papel e cartazes pregados na parede. Todas eram sobre Abyss, e ela gostou de aprender mais sobre ele. No final, sua obsessão começou a tomar um rumo muito sombrio. Ela se tornou muito parecida com Yandere. Passaram-se anos até que um dia seu relacionamento com Abyss começou. Um dia, ela estava novamente trabalhando em seu emprego, quando então um cliente apareceu. Sua figura musculosa era aparente, com um capuz que cobria suas feições. Alena pensou que ele era um indivíduo muito desconfiado e olhou atentamente enquanto ele andava pela loja, tentando encontrar roupas novas. Ela decidiu confrontá-lo, o que mudou seu destino de uma vez por todas. Ela foi muito honesta e direta em suas palavras, o que deixou o indivíduo desconfiado surpreso, mas também divertido, depois de ficar completamente bêbado. No final, o indivíduo desconfiado a convidou para um encontro. Ela obviamente ficou chocada e rejeitou sem pensar duas vezes, mas isso só o fez rir. Ele foi embora sem dizer mais nada, mas isso a deixou ainda mais curiosa sobre esse indivíduo desconhecido, e pela primeira vez na vida, ela pensou que estava curiosa sobre outra pessoa além de Abyss. Ela queria saber a identidade do indivíduo suspeito, mas não sabia por onde começar. No dia seguinte, Alena estava novamente em sua própria loja. Dessa vez, seu olhar tinha sinais aparentes de fadiga. Ela mal conseguiu dormir na noite passada depois de ficar muito curiosa sobre o indivíduo suspeito e estava quase desesperada para descobrir sua identidade. Seus pensamentos giravam em torno desses pensamentos, mas então, um cliente apareceu na loja. Era mais uma vez o indivíduo suspeito. O coração de Alena começou a bater enquanto ela mais uma vez observava cada movimento dele, tentando encontrar alguma pista. Mas o indivíduo desconfiado não procurou roupas. Em vez disso, ele apareceu na frente de Alena e mais uma vez a convidou para um encontro. Desta vez, Alena aceitou. Após aceitar, o indivíduo suspeito retirou o capuz, o que revelou sua identidade. Alena ficou realmente chocada depois que o indivíduo suspeito acabou sendo Abyss. Esse foi o início de um relacionamento muito incomum e agridoce, que teve percalços em quase todos os momentos, mas deu origem a algo maravilhoso. Por causa desse relacionamento muito estranho, as Urater nasceram. Martial Arts System. Capítulo 328, Morte de um Titã. Isso não pode ser. Azura murmurou com descrença e sentiu como se toda a sua vida estivesse desabando. Pai. Por quê? Você não pode morrer. Você é o mais forte. As lágrimas desapareceram no chão nevado e se tornaram parte da neve. Como? Ele morreu? Alena perguntou dolorosamente depois de relembrar o relacionamento agridoce, que teve dores de cabeça, mas também momentos doces. Owen suspirou e balançou a cabeça. Não se sabe, mas talvez o jovem Aether possa nos contar quando terminar de se recuperar. Alena virou a cabeça para o filho, que chorava com uma colcha. Onde está a ambulância? Ela gritou para seus servos. Seu filho ainda estava sofrendo, e a ambulância não estava em lugar nenhum. E ele vai chegar logo. Um dos servos com o telefone disse com um tom trêmulo.
Alena se agachou e enxugou as lágrimas de Azura enquanto dizia gentilmente: Ishiro ficará bem, não há como Abyss deixá-lo morrer. As palavras de Aether ficaram presas em sua garganta, e ele se lembrou da cena do abismo destruindo Adamas. Era evidente que ele tentou ajudar Ishiro, mas ele ainda tinha que enfrentar um rei marcial sozinho, e ele não tem certeza se Ishiro pode lidar com isso. Ele tinha esperanças de que Ishiro aparecesse com um raio, mas isso foi frustrado após ouvir notícias sobre a morte de seu pai. Vai logo, o som de uma ambulância foi ouvido. Oen e os criados deram um passo para o lado e permitiram que os motoristas da ambulância entrassem no pátio. Eles rapidamente checaram os ferimentos de Aether e chegaram à mesma conclusão de Alena. Ele está gravemente ferido. Alena e Azura observaram enquanto levavam Aether embora sem perder tempo. Logo, a ambulância foi embora, deixando apenas um rastro de fumaça para trás. Oen fez uma reverência e saiu também. Vocês todos podem ir para casa, disse Alena aos servos e ajudou Azura a se levantar antes de entrar na mansão. Os servos saíram rapidamente porque a maioria estava com pressa de espalhar a notícia entre suas famílias. Notícias sobre a morte do lendário Abyss Nightseed. Alena fechou as portas da mansão e, sem deixar Azura olhar para ela, derramou lágrimas antes de enxugá-las rapidamente. Ela se virou para olhar a porta e viu Azura caída no chão, com as pernas sem força suficiente para mantê-la de pé. Eu era uma filha má. Não era? Azura perguntou com todo o seu ser cheio de arrependimento. Eu não queria passar tempo com ele. E mesmo sabendo que ele queria consertar nosso relacionamento. Seu rosto manchado de lágrimas a fez parecer realmente lamentável, o que fez Alena abraçar seu pequeno corpo. Ele te amava. Não se culpe. Ela usou o polegar e enxugou as lágrimas de Azura, o que foi inútil depois que mais e mais lágrimas continuaram a escorrer. Ela ajudou Azura a sentar no sofá localizado na sala de estar. Espere aqui, ela disse e deu lenços para Azura antes de ir para a cozinha. Ela ouviu filha soluçando ainda mais depois que ela foi embora. Para Azura, ela não só pensa que perdeu o pai, mas também pensa nas possibilidades de perder o namorado. Na cozinha, ela derramou uma bebida no copo de vidro, mas enquanto servia, notou lágrimas caindo na bebida. Do outro lado da cozinha, havia um espelho, e Alena viu lágrimas escorrendo de seus olhos sem parar. Aquele idiota. Ela parou de servir a bebida e sentou-se na cadeira com mais e mais lágrimas saindo de seus olhos. Logo, uma TV pregada na parede da cozinha começou a exibir notícias de última hora. Alena, com os olhos marejados, olhou para a TV e aumentou o volume. Era uma notícia de última hora da National TV Station. Uma mulher de meia-idade com um olhar sério e vestido preto completo estava sentada sozinha. Isso deu a todos uma ideia de que as notícias não seriam nada boas. Normalmente, se um âncora de telejornal estiver vestido totalmente de preto, significa que alguém importante morreu. A bela mulher de meia-idade na TV também tinha olhos levemente avermelhados, como se tivesse chorado pouco tempo antes. Pessoal, a National TV traz para vocês mais uma notícia de última hora. Ela pegou uma pilha de papéis com as mãos trêmulas. Ela entendeu a natureza grave das notícias que estava prestes a dizer. Isso mudará a direção do mundo de uma forma muito ruim. Criminosos e pessoas geralmente más sairão de seus buracos. Ela não quer dizer isso, mas seu chefe a está forçando a fazê-lo. Se ela se recusar, será demitida apenas para outra pessoa substituí-la. A partir de hoje, todos devem ficar atentos aos Ranklesones, pois a partir de agora eles não precisam mais temer o aparecimento de uma figura lendária. Hoje, recebemos a notícia da morte de um titã. Uma figura que protegeu a humanidade e a manteve segura por mais de uma década. Ela fez uma pausa por um momento, antes de cerrar os dentes e continuar. A esperança da humanidade, Abyss Nightseed foi assassinado, e o governo confirmou sua morte. O indivíduo ou organização que o matou ainda é um mistério, mas estamos vivendo em tempos sombrios, e sugiro que todos estejam seguros de agora em diante. De hoje em diante. A pessoa que nos manteve seguros não existe mais. Após terminar, uma pequena lágrima caiu sobre a mesa, o que também marcou o fim do noticiário. Tilintar Alena desligou a TV e saiu da cozinha com um olhar pesado. A mansão em que eles moravam foi construída pelo Major de Coldland para cair nas graças de Abyss. A essa altura, era quase como uma relíquia antiga. Tudo lhe lembrava Abyss, e ela não queria ficar nem mais um segundo dentro da mansão. Olhando para a sala de estar,
Ela viu o corpo de Azura por trás, mas a viu tremendo e ouviu o som de soluços. Seu coração doeu ao ver sua filha assim. Se fosse feito por uma pessoa, ela mataria quem machucasse sua filha, mas ela não pode fazer nada sobre a dor de sua filha. Ishiro, por favor, volte vivo. Ela precisa de você. Ela murmurou e fechou os olhos com as mãos entrelaçadas. Por favor. Martial Arts System. Capítulo 329. Deixando a escola de artes marciais Fang. Ishiro se esgueirou lentamente e entrou no salão da frente, que estava em ruínas, com teto quebrado e restos de pedras espalhados pelo chão. Um pequeno brilho de luz escapou das janelas quebradas. A noite acabou. Ele murmurou e entendeu o impacto desta noite. Ela mudará o mundo, e não será em uma boa direção. Ele não ouviu nenhum barulho, mas isso não diminuiu sua seriedade nem um pouco. Interface. Ele murmurou baixinho e apertou o inventário. Ele planejou pegar os perlês, mas não o viu em lugar nenhum. É? Ishiro colocou a mão no rosto e se virou para olhar o corredor de onde veio. Ele teve que se mover furtivamente, tentando não fazer barulho enquanto caminhava pelo corredor. E agora ele tem que voltar. Eu esqueci os perlês. Droga. Ele estava prestes a começar a voltar, mas então o sistema interrompeu. Sperles não está mais ainda 1000. O quê? Ishiro gritou e sussurrou. O que você quer dizer? Ele nunca recebeu uma resposta, o que deixou Ishiro furioso ao saber que havia perdido sua lança, que era uma das razões pelas quais ele ainda estava vivo. Respirando fundo algumas vezes para acalmar sua raiva, ele finalmente começou a se concentrar na tarefa em questão. O objetivo era encontrar quem estava vivo e, quem sabe, encontrar uma maneira de retornar para a área. Com o corpo abaixado, ele passou pelas janelas quebradas e, infelizmente, o chão ao redor delas estava coberto de cacos de vidro. Com cuidado, ele contornou os pedaços de vidro quebrados, tentando não quebrá-los ainda mais ou se machucar com eles. Lentamente, mas com firmeza, ele conseguiu passar por eles e chegar às portas que davam para o jardim da frente. Ele colocou a mão no peito e acalmou os batimentos cardíacos antes de espiar para fora do prédio. As coisas que ele viu o deixaram verdadeiramente sem palavras. Cadáveres cobriam o chão, enquanto os troncos de madeira queimados que foram usados como fogueira ainda estavam no lugar onde a fogueira estava. Isso lembrou Ishiro da noite, que foi cheia de risadas. Mas agora, ele se lembrava da maioria dos rostos das figuras vestidas de verde, que estavam cheias de vida, mas agora mortas no chão. Não eram apenas figuras vestidas de verde, havia até mesmo figuras vestidas de preto e dourado. Ishiro saiu do prédio e desviou dos cadáveres no chão, indo até os portões que levavam para fora daquele lugar. Mas, antes de chegar lá, ele viu uma figura vestida de verde com forro dourado chorando baldes, enquanto uma figura vestida de dourado estava deitada em uma poça de sangue. Len. Ishiro arregalou os olhos e correu em direção a ele. Seus passos foram ouvidos, fazendo com que Len se virasse cautelosamente com os olhos marejados. Depois de ver quem era, ele relaxou significativamente. Ishiro parou a poucos metros dele e arregalou os olhos ao ver o homem cujo cadáver parecia pálido. Grão-mestre Fang. Ele não conseguia acreditar no que via, pois o grão-mestre Fang estava morto no chão, com cortes e cortes por todo o corpo. Até seu rosto tinha um corte enorme, que ia do queixo até a orelha. Ele morreu, lutando contra um oponente que estava apenas brincando. Len enxugou as lágrimas e olhou com raiva para o céu claro, a risada do homem desfigurado ainda ecoando em seus ouvidos. Eu juro. Um dia. Eu vou matá-lo. Ele se levantou e olhou ao redor do quintal com um olhar dolorido. Ele viu os cadáveres das meninas com quem ele se divertiu durante a fogueira. Eu vou matar todos eles. Ele gritou e cobriu o corpo do grão-mestre Fang com um cobertor branco. Venha comigo. Vamos sair daqui antes que mais desses caras cheguem. Ishiro tentou persuadi-lo, mas Len não tinha a intenção de sair. Não. Eu não vou deixar este lugar. Len olhou para o prédio destruído e parecia mais determinado do que nunca. Eu vou reconstruir este lugar. Um dia, a escola de artes marciais de Fang será conhecida em todos os lugares, e apenas uma menção de seu nome fará os malfeitores se ajoelharem. Ishiro suspirou e passou por Len, continuando sua caminhada em direção aos portões. Comece a caminhar para o norte. Você encontrará uma maneira de deixar da 1000 de lá. As palavras de Len ecoaram nos ouvidos de Ishiro.
Ishiro deu um pequeno aceno e saiu da Fang Show of Martial Arts. Depois de passar pelos portões abertos, ele viu o caminho de pedra na frente dele, que ele usou para sair da colina. Ele virou para o norte e, durante sua caminhada pela pastagem, viu a destruição ao seu redor. Montanhas após montanhas desabaram e belas árvores foram arrancadas de suas raízes. Até o pasto estava sujo, com terra e pedaços de terra arrancados. Caminhando mais de uma hora, o prédio destruído estava longe o suficiente para não ser mais visível, mas uma nuvem de fumaça preta ainda podia ser vista. Ishiro chegou a uma estrada de terra que levava a outra direção da escola de artes marciais Fang. Uma floresta cercava a estrada de terra em todas as direções, mas Ishiro entendeu que Len estava falando sobre essa estrada de terra. Essa estrada de terra o levará para onde ele precisa ir. Ele não perdeu mais tempo e começou a andar pela estrada de terra. Seu peito nu estava visível, e apenas calças, que estavam em farrapos, eram suas roupas, mal cobriam suas partes íntimas, deixando a maior parte de seu corpo atlético visível. Seu rosto estava um pouco sujo, assim como seu corpo. É claro que ele esteve em uma batalha de vida ou morte e saiu vitorioso. Droga! Ishiro parou de andar e olhou para seus sapatos destruídos, que já estavam rasgados nas laterais quando ele usou sua técnica suprema, mas agora mal cobriam seus pés, tornando a caminhada muito desconfortável. Ele tirou os sapatos e os jogou na floresta antes de continuar sua caminhada. Mas dessa vez, os pequenos pedaços de pedra na estrada de terra estavam tornando a caminhada muito desconfortável e diminuindo muito seu ritmo. Será uma longa caminhada. Para onde quer que olhasse, só havia uma floresta e nenhuma alma à vista. Ele não sabe quanto tempo sua caminhada levará, mas mesmo que leve um mês, um ano, uma década, ele não vai parar. Martial Arts System. Capítulo 330. Jornada de Kurogami Ishiro. Alguns dias depois. Em uma floresta escura. Uma atmosfera fria e assustadora pairava na floresta escura. De vez em quando, ouvia-se o som de um lobo uivando e de um urso rosnando. Mas havia um lugar na floresta que não era assim. Uma fogueira foi acesa em um ponto da floresta, o que iluminou o ambiente ao redor com um tom amarelado, mas também atraiu a atenção de todos os animais que estavam perto daquele local, mas nenhum deles ousou se aproximar porque havia uma aura invisível, que lhes dizia que eles iriam morrer antes mesmo de perceberem. Ao lado de uma fogueira, um jovem de cabelos pretos estava sentado em cima de um tronco, olhando para o fogo sem piscar. Um pedaço de carne animal estava pendurado em cima da fogueira, cozinhando lentamente a carne. O cabelo preto do jovem estava bagunçado, com o rosto sujo e trapos como roupa, parecendo um homem das cavernas. Seu rosto tinha sinais de fadiga e dor. Era como se o jovem estivesse de luto, mas não fosse tão bom em demonstrar suas emoções. Este jovem é Kurogami Ishiro. Ele andou sem parar por vários dias antes de ficar com fome e ter que parar para comer. Rapidamente, ele caçou o primeiro animal que viu e começou a cozinhá-lo, ignorando os animais selvagens que cercavam a área onde estava. Sua exaustão não foi reduzida nem um pouco. Ishiro não deixou que fosse reduzida. Em vez disso, ele manteve a exaustão como um lembrete de seu fracasso. Com uma noite de descanso, ele ficaria bem, mas não se permite descansar. Ele precisa que a dor e a exaustão fiquem impressas em sua memória para que ele saiba as consequências do fracasso. Para muitos, seria tolice, até mesmo idiotice. Mas para Ishiro, era algo importante para melhorar sua força para um nível totalmente novo. Grrrr. Um rosnado silencioso surgiu na floresta escura, e de lá, um lobo com pelo preto escuro apareceu com olhos pretos ameaçadores, cheios de intenção assassina. Sua boca salivava ao ver a carne cozinhando e um jovem de cabelos pretos, que parecia saboroso aos seus olhos. Ishiro pegou uma pedra do chão e jogou em direção ao lobo. Depois de fazer isso, ele parou de se mover novamente e continuou olhando para a fogueira em silêncio. Jarro! A pedra atingiu o olho direito do lobo, perfurando-o sem esforço e saindo de seu crânio por trás. O lobo cambaleou alguns metros antes de cair no chão, com seu sangue tingindo o chão de vermelho escuro. Todos os lobos que planejaram fazer algum movimento mudaram de ideia e rapidamente deixaram a área onde seu alfa tinha acabado de morrer. Alguns dos animais mais fortes ficaram relutantes e decidiram ficar de olho nele por mais um tempo. Ishiro agarrou a carne e deu uma grande mordida. Ele tentou mastigá-la, mas ela era muito mole e dura de mastigar.
Levou um minuto para ele finalmente engolir o primeiro pedaço, mas não se importou e deu o segundo pedaço, mastigando por mais um minuto antes de engolir. Demorou meia hora até que só restassem ossos. Ele jogou os ossos na fogueira e continuou sentado por mais uma hora. Logo, a floresta escura não estava tão escura quanto antes, depois que o primeiro brilho de luz apareceu. Ele interpretou isso como um sinal para continuar sua jornada. Ele pisou forte na fogueira até o chão, apagando o fogo no mesmo movimento. Depois que terminou, ele deixou a área e caminhou pela floresta, ignorando completamente os rosnados e rugidos dos animais, que só tentavam assustá-lo, mas não tinham intenção de atacá-lo. Logo ele deixou a floresta e entrou na estrada de terra. Seus pés sentiram instantaneamente a textura áspera das pedras e grãos sob ele, mas ele já havia se acostumado e começou a caminhar. Hoje, ele esperava que fosse um dia parecido com todos os outros. Ele esperava ver apenas uma floresta ao seu redor, mas logo, seus olhos brilharam quando ele viu floresta acabando. Por um momento, pelo menos. Logo, ele viu campos à distância com prédios ao longe. Os campos eram cercados por uma cerca de madeira, o que impedia qualquer animal de perseguir os animais da fazenda. Logo, Ichiro deixou a estrada de terra cercada apenas por florestas e entrou em outra estrada que segue reta, passando por prédios e campos. Ao longe, ele viu novamente florestas, mas não planejou ir até lá. Em vez disso, pediu ajuda a qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Mas logo ele parou e viu uma poça no chão, que refletia seu rosto e suas roupas. Olhando para ele, ele finalmente percebeu que parecia um bárbaro. Ele teria sorte de não levar um tiro, muito menos de alguém ouvi-lo. Ele suspirou e decidiu que era melhor continuar andando. Finalmente, ele viu os primeiros sinais de civilização. A cidade próxima não poderia estar mais longe. Ichiro se decidiu e andou até a poça. Ele passou por vários campos, e a estrada de terra próxima cercada por floresta estava ficando cada vez mais próxima. Ele esperava chegar lá sem problemas, mas isso era apenas uma ilusão. Da estrada de terra cercada por florestas, 3 figuras surgiram com bicicletas. Eram 3 jovens que estavam rindo um com o outro há pouco, mas logo pararam quando notaram Ichiro e seu olhar sujo. Ei, olha o que temos aqui. O primeiro jovem disse e começou a circular em volta de Ichiro com sua bicicleta. Ele tinha cabelo castanho curto e com calças desgrenhadas e uma camisa. 2 de seus amigos pararam a alguma distância e olharam para Ichiro com curiosidade. Quem é você? O jovem com uma roupa desgrenhada perguntou depois de parar sua bicicleta bem na frente de Ichiro. Ichiro suspirou e tentou passar por ele, mas foi bloqueado por sua bicicleta. Eu te fiz uma pergunta, sugiro que você a responda. O jovem disse e pegou um taco de sua cesta. Nós não gostamos de forasteiros, especialmente idiotas assustadores como você. HMM. Ichiro abaixou a cabeça, o que fez com que o jovem abrisse um sorriso arrogante, pensando que ele estava com medo. Em vez disso, Ichiro olhou para seus pés, que estavam sujos. Bela bicicleta. Ichiro disse e olhou para a bicicleta vermelha brilhante. Posso pegá-la emprestada? É? O jovem franziu a testa e caiu na gargalhada. Vocês ouviram ele? Que mendigo de merda. Ele colocou o taco no ombro e tentou agir como durão. Vai se foder antes que eu quebre sua cara. Vou pegar suas roupas emprestadas também. É? Bate. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.